Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast Lendas e Mistérios do Maranhão. Meu nome é Lucas e hoje estou aqui juntamente com meus colegas Franciele, Gustavo, Sinara, Ricardo, João Miguel, Ítalo. olá, eu me chamo Juliene. A lenda da Coroacanga. Conta-se por aí que uma cidadezinha pequena do Maranhão chamada Cedral ouviu-se falar da lenda da Coroacanga, ser misterioso que frequentemente dava sua cara na pacata cidadezinha, causando grande rebuliço e medo em seus habitantes. Certa ocasião, em uma de suas andanças, 3 jovens pescadores, carregando em suas peles rugas e manchas escuras produzidas pelo sol, saíram rumo ao porto de Caratatila, caminho que constantemente percorriam para pescar. E aconteceu que, após muito trabalho árduo, o céu estrelado outrora agora dava lugar a numerosas nuvens e ventos violentos. O mar amplo e agitado dava sinais e indicava aos jovens que era hora de voltar para o rancho e guardar os seus materiais de pesca, pois uma tempestade estava por vir. Prontamente, os inexperientes pescadores resolveram voltar. E lá pelas tantas, um dos pescadores avistou um ponto luminoso no céu, que, distraído com um ronco longe dos trovões, pouco importou-se. Sem demora, outro clarão apareceu, e este estava ainda mais forte. No entanto, desta vez, os outros 2 jovens também viram, e espantados com o que surgiram naquele céu escuro e nublado, mantiveram-se paralisados. Distantes de qualquer ajuda e pairando diversas dívidas do que se tratava aquilo, seus corações batiam cada vez mais rápido. Já apavorados, usavam todas as suas forças para remar em direção à terra firme e estarem seguros. O medo que os apoderara era tamanho que clamavam misericórdia aos céus, e despediam-se uns dos outros, temendo que a morte os alcançasse, e à medida que isso acontecia, o ponto luminoso se transformava em uma grande chama de fogo, que perseguia incansavelmente a pequena canoa de forma que amedrontava os 3 pescadores. Após longos minutos de terror, com o auxílio de uma lanterna e esforços, felizmente, os jovens conseguiram chegar à beirada da praia, que descendo do barco correram sem olhar para trás e se esconderem em seu rancho. No susto, o alívio que sentiam naquele momento era imenso. Afinal, o sufoco já havia passado. Saíram então do rancho onde se encontravam e depressa avançaram para a cidade, a fim de chegarem em casa. Durante o caminho, um deles sugeriu que investigasse o que havia acontecido, para alertarem também a outros pescadores sobre o perigo que a tão famosa praia da cidade apresentava, sendo essa a ideia aceita pelos outros 2 companheiros de pesca. O conto começa cheio de mistérios e com atividades sobrenaturais. Agora vem a temida pergunta: como surgiu essa lenda? Então, eu vou falar uma curiosidade que não fala no conto: como a pessoa se torna coroacanga. Coroacanga é amante de um padre ou a 7ª filha de uma família. Bem, agora como já foi falado um pouco da história do que seria a Coroacanga e foi falado também a história do conto, agora nós iremos fazer uma pequena análise, onde todos os integrantes do grupo irão participar desse debate. Iremos conversar sobre curiosidades, defeitos ou coisas sobrenaturais que aconteceram mesmo no conto, a história contada desde os pescadores até a cidadezinha de Cedral do Maranhão. Bom, agora vamos para a conclusão. Em suma, a Lira da Coroacanga é uma história de medo, desconhecido e a capacidade humana de criar contos, mostrando assim a realidade de forma diferente. Ao final dessa narrativa, somos deixados com uma pergunta: até que ponto essas histórias moram quem somos? Será que estamos prontos para enfrentar nossos medos ou preferimos deixá-los flutuar na escuridão? Agora vamos para o nosso debate e finalizando o nosso podcast, Lendas Urbanas do Maranhão. Como já foi falado aqui, né, foi relatada a lenda da Coroacanga, o conto que a gente leu, né, também estudamos, né, onde conta a história de 3 pescadores que decidiram se aventurar em alto mar, né, fazer pesca, né, porque era uma coisa que eles têm que fazer, eram pescadores, né. Assim, essa história ela é contada também lá em Cedral, que a gente também viu, né? E quando a gente vê esses 3 personagens em alto mar, a gente vê que o clima começa a ficar pesado, aparecem nuvens escuras e começa a ficar um clima muito
sobrenatural, e é onde coisas acontecem, como a gente viu, né? A cabeça da Coroacanga, uma bola de fogo que aparece. E aqueles 3 pescadores, eles ficam apavorados, sem saber o que fazer. Eu acredito que muitas pessoas não sabiam ainda dessa lenda especificamente do jeito que a gente contou, e sim sobre de outros modos. Sim, né? Porque como foi relacionado também no conto, né? Porque quem conta um conto sempre aumenta um conto. E a gente vê, né, nossos ancestrais, né, nossos pais, eles contam uma história, né? E essa história ela vai recebendo modificações, como a gente vê ao longo do tempo. Ela vai se modificando. E assim não é diferentemente com as lendas também. Também tem a questão que a lenda também muda muito em questão da região, porque de acordo com cada região eles vão adaptando, mudando ou alterando a história. Sim, como a gente viu também. A gente viu, né, também como as histórias elas se espalham, né, as lendas elas se espalham de maneiras muito rápidas. De apenas 3 pescadores, né, que sabiam dessa história, conviveram essa vivência, daqui a pouco já era uma cidade onde todo mundo já falava da história da Coroacanga, todo mundo já tinha noção do que seria a Coroacanga. E a gente vê, né, isso, né, como a fala, né, o jeito que a lenda se propaga é imensa e rápida também. Só que, como cada um sabia, cada um também ia aumentando a história de uma certa forma. E o jeito também que tu falou, que se propagou muito, acaba que essas lendas que são contadas nessa região acabam se tornando até parte da cultura local de lá. E agora queremos agradecer a vocês por ter ouvido o nosso podcast até aqui. Quem conta o conto mesmo. Quem contou o conto? Preciso andar ou por aí a procurar sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar ou por aí a procurar sorrir pra não chorar.